Esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre carreira e maternidade. Com Priscila Moura, eu e Exu Artes. E a nossa convidada de hoje, Ilustríssima, que nada mais é do que a Psimama. Mas hoje aqui ela é Nanda Perim, psicóloga, empresária e mãe do Davi e do Gael. Obrigada por ter vindo, Nanda. Muito obrigada pelo convite. prazer ter você aqui. Tava falando agora há pouco que quando tive que criar um roteiro, quando eu conheço a entrevistada, normalmente eu não crio o roteiro. Mas como Nanda, o conteúdo dela super me interessa como pessoa, eu falei, gente, deixa eu roteirizar, senão vai virar uma tietagem com uma consulta aqui. Vou ficar assim, Nanda, então, lá em casa. Nanda, conta, por que psicologia? A psicologia começou na minha vida, na verdade, eu tinha muita curiosidade, assim, de entender por que certas coisas aconteciam. Mas eu tinha uma expectativa muito infantil, assim, com relação à psicologia, sabe? Eu achava que a gente entra na faculdade muito novo, né? A gente é meio criança ainda quando entra na faculdade. E aí eu tinha uma cabeça meio tipo, agora eu vou entender por que certas coisas acontecem, né? E acho que essa vontade de conhecer o mundo. Tanto que quando eu estava fazendo a faculdade, eu decidi que eu ia ser sexóloga. Nunca passou pela minha cabeça trabalhar com infância, maternidade, nada disso. E quando estava terminando a faculdade, eu estava muito desanimada com psicologia e fui trabalhar com outras coisas. Entendeu? Eu não trabalhei com psicologia desde que eu formei. Isso voltou para mim depois. Aí eu tive o meu primeiro filho. Quando eu tive meu primeiro filho, eu estava com 26 anos. E aí, tive parto normal. E aí, na época, né, 10 anos atrás, 11 anos atrás, parto normal ainda era uma coisa de gente doida, não acredito que você vai fazer isso. Os hospitais achavam absurdo, os médicos também. Você tá sem dinheiro? As pessoas Tipo perguntavam, né? assim, né? E eu tinha isso na minha cabeça porque o pai da minha melhor amiga da adolescência, um obstetra aqui de Vitória, que tinha um projeto que era natural e parto normal. E ele tinha um livro, eu acho, chamado Sagrado, o Paulo Batistuta. E aí eu mergulhei naquilo quando eu tinha, tipo, sei lá, uns 15 anos, e isso ficou na minha cabeça. E aí, quando eu engravidei, eu falei, obviamente, natural é parto normal, eu quero ter parto normal. E todo mundo em volta, você é doida, você tá colocando seu filho em risco e tal. Ai, que graça. Pra que você tá Mas inventando era. moda? Pra que você tá Ouvi inventando muito moda? Você isso. vai colocar seu filho em risco à toa e tal. E aí, então, ainda era um pouco difícil, assim, você encontrar equipe que topasse, né? E aí, enfim, eu encontrei a equipe que já trabalhava com isso e tal, só que o trabalho de parto do meu filho foi muito difícil. Foi, tipo assim, 20 horas de trabalho de parto ativo, ocitocina sintética e tal. Então, quando ele nasceu, eu tava muito decepcionada. Tipo, muito, assim. Eu falei, absolutamente ninguém me falou. Na época não tinha esse assunto como tem hoje, né? Então, temos que falar isso, assim. Ninguém me falou, ninguém me preparou porque isso aqui realmente era. Então, eu fiquei assim, eu tive uma tristeza, assim, Frustração. nas próximas 2 semanas depois do parto, que era tipo, caraca, não, foi tipo meio que traumatizante assim pra mim, eu acho, Você viu o mas vídeo sagrado hã? Eu dele? assisti É, assim, eu eu, também. né, E a gente tinha é criança. paixão pelo sagrado assim, sabe? Mas o meu parto foi longe dos partos lá Aham. sagrados, tipo assim, muito dos partos orgasmáticos eu já tinha assistido tudo isso. Então assim, foi uma experiência muito frustrante. Então quando começou o meu puerpério, eu também não conseguia amamentar. No começo, eu fui daquelas que o peito machucou, sangrou, não sei o quê. Todas. E aí, é porque tem gente que não chega, né, ao nível que o meu chegou. Hoje eu acompanho, eu vejo que realmente tem gente que não chega nesse Tem nível. níveis. Né, tem níveis, assim, todo mundo tem uma sofrida, mas tem níveis, né, tem uma Sim. régua aí. E aí, eu ia pro banco de leite militar aqui, né, da HPM. HPM, e as fotos eram as mulheres amamentando, sorrindo, e eu ficava, isso é uma mentira. Então, tudo pra mim tava, caraca, nada foi como eu esperava. Mas Tudo isso aqui está sendo uma grande decepção. a sua sensação era, eu fui enganada ou eu sou incapaz? Eu fui enganada, Aham. Ai, que bom, né? eu fui enganada. Normalmente a gente fala, gente, todo mundo consegue, olha lá o banner, estou Não, incapaz. porque na hora que eu tava com o peito lá sangrando, minha mãe falou, nossa, aconteceu comigo também. Eu Hum, falei, quê? Mas como que ninguém comentou? Como aconteceu com você e aham. nunca foi conversado comigo? Então, assim, eu me sentia muito enganada pelo mundo, né? E pouco preparada pela falta de recurso mesmo.
E aí eu comecei a dar uma lida no tema. Na época eu não estudava, não dava lida, assim, por curiosidade mesmo. E aí, quando o meu filho. Então, aí teve o puerpério. Eu fiquei tipo, caraca, o que é isso? Eu tinha vontade de chorar o dia inteiro, sendo que eu tava feliz, sabe? Umas coisas malucas do puerpério. E eu entendendo nada. Então, eu fui ler sobre o assunto, porque eu falei assim, cara, isso aqui. Nunca falaram disso aqui pra mim também. Não existia, o termo puerpério não existia na minha cabeça. E aí foi quando eu conheci o livro da Laura Gutman, que é a Maternidade do Conto com a Própria Sombra, que uma amiga minha, Dani Gus, falou, ai, lê, que vai te ajudar e tal. E eu li. E aí eu gostei tanto da autora que eu fui seguindo os livros dela. Então, quando meu filho, no aniversário de 1 ano do meu filho, era pra eu ter menstruado, eu não tinha menstruado ainda. Eu falei, gente, eu tô tão nervosa pra festa que eu não menstruei ainda. Hum. Aí a Jamile, minha melhor amiga, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos comprar um testezinho, né? E aí vamos ver. De E leve. aí, e aí eu tava grávida e eu entrei em pânico. Foi o aniversário inteiro do meu filho sorrindo Ah, você assim, fez antes da tipo, festa ainda foi aqui. antes. Pô, Jamília, podia ter esperado Não, passar o doce, acho que né? não foi nem no dia, foi tipo, não, acho que foi no, eu não lembro. Eu só sei que foi um pânico total. Eu entrei em desespero porque eu tinha me prometido que eu ia ter um só. Eu não ia passar por aquilo de Mas novo, essa sabe? fase a gente promete isso mesmo. Na E verdade, essa fase a aí, gente não, faz laqueadura em casa, se deixar, né? quando o Theo nasceu, eu olhei pra. A primeira coisa que eu falei pro meu marido foi: curte, porque é a única vez que você vai passar por isso na sua vida. Foi a primeira frase que ele ouviu com o Theo no colo foi: você curte muito esse momento, porque você não vai viver isso aqui nunca mais. Comigo, pelo menos, eu nunca mais vou passar por isso aqui. Gente. De tão forte que foi pra mim, entendeu? Então, quando eu descobri que eu ia ter que passar por aquilo de novo, foi tão desesperador, mas tão desesperador que quando eu fui fazer a ultrassom, a médica falou que eu provavelmente ia perder, porque estava com 70% ou 80% descolado. E eu falei, nossa, graças a Deus. Olha. Daí eu Ai, fiquei, que tipo bom você assim, falar isso, né? aliviada. Falei, ótimo, então tranquilo. Então não vou, né? Não vou passar por aquilo. E foi assim, muito Gente. tempo, tá? Eu acho que porque o Gael foi a gravidez do Gael inteira foi uma gravidez de alto risco. Então, os primeiros 3 meses eram, gente, quanto que isso vai, né? E não acontecia, não acontecia. Eu sangrava, sangrava. Falei, hoje foi. Ira. E não acontecia. Gente. Então, foi tipo assim, eu cheguei a ponto de colocar a fralda do Theo pra ir correr pro hospital de tanto sangue que saía e eu não tinha abortado. E aí, depois, aí daqui a pouco tinha nome, né? Daqui a pouco foi virando um filho. Uhum. E eu já comecei não, eu não quero perder, né? Tô com medo de perder. E aí, E deu remorso? quando começou essa fase, tô com medo de perder, eu uma vez sangrei muito, fui pro hospital, a mesma coisa, nanã. E aí fui atendida por uma médica, não sei o nome dela, que ela disse assim, ela foi, me examinou, né? E aí ela olhou pra mim com muito, né, carinho e respeito e disse assim: "Bom, já que você está abortando, eu vou te internar, que a gente já faz a curetagem". Essa foi a primeira frase que ela falou pra mim no atendimento. Entende? Eu fui, Gente. amor, eu tô sangrando, tô com medo, né? Que pode ter Quantas semanas você acontecido. tava? Não sei, eu acho que era 12, Ah. tipo 12, Uhum. 14 semanas. E aí, essa foi a frase que ela soltou pra mim. Fui internada na sexta, fiquei sábado, domingo, meu filho ficou com o avô. Bebezíssimo. E eles me internaram na ala de obstetrícia. Tipo, bebês nascendo em volta de mim e eu, na teoria, perdendo Aham. meu bebê. E aí, uma amiga minha falou assim: Nanda, olha só, enfia na sua cabeça que esse fim de semana é só um descanso. Você tava precisando descansar. E o Gael te avisou: mamãe, descansa. Entendeu? E eu falei: beleza, vou fazer isso. Um descanso, tem um pão que eu não descanso mesmo. E aí eu decidi que meu filho não ia sair. Agora, claro que não foi isso que fez ele não sair, foi o fato de eu ter tido muita sorte mesmo. Muita gente deve ter decidido pensado assim e não teve o resultado que eu tive. Mas, no fim das contas, o Gael era uma gravidez de hematoma subcoriônico, que chama, que é basicamente um machucado entre o bebê e Senta. né, entre a placenta e a barriga. Uhum. Entre a placenta e o músculo, eu não entendi muito bem. Só sei que toda vez que o bebê se mexia, esse machucado abria e sangrava. Era só isso. E me diagnosticaram com E você descobriu placenta quando? prévia, com não sei o quê. Eu descobri quando uma das vezes que sangrou muito, e aí a gente foi para o hospital maternidade, e quem foi fazer a ultrassom
era um amigo de infância, tipo assim, amigo, uma pessoa que foi meu amigo na minha infância, né? Não é um amigo de infância, mas foi meu amigo na infância. E aí olhou, ele se dedicou muito naquele ultrassom, assim, cara, como assim? Placenta prévia, não tá fazendo sentido nenhum pra mim. E aí ele foi procurando e falou que se fosse placenta prévia, era pra sua abertura tá aqui, e tá aqui, então não tá fazendo sentido. E aí ele falou, E gente, quem é é esse amigo, só... gente? Aí Vamos o nome dar. dele é Leandro, mas eu não lembro o sobrenome, assim. E aí eu falei, pronto, agora só ele que vai fazer exame em mim. Ele era lá Uhum. em Vila Velha, não sei onde eu ia lá pra ele fazer as ultrassons do Gael. E ele falava, não é placenta prévia. E nisso, meu marido passou num concurso da Petrobras lá em Porto Velho, em Rondônia. Ali. E aí, o médico, que eu não vou dizer nome, que disse que era placenta prévia, sem nem olhar os meus ultrassons, falou assim: você não pode ir para Porto Velho com seu marido, você tem que ficar em Vitória, porque Porto Velho não tem estrutura para ir para receber uma mulher com placenta prévia. E o cara do ultrassom falando assim: não é placenta prévia, é hematoma subcraniano, você pode vai curtir sua mudança de vida lá com o seu marido e tal. E eu confiei nele. E eu fui. E aí, no fim das contas, e aí, detalhe, nesse meio tempo eu comecei a estudar muito, porque eu falei, se eu vou ter que passar por aquilo tudo de novo, meu amor, eu quero estar Lá em Porto Velho. pós-doutora Munida. disso, assim, entendeu? E foi uma fase também que eu tava muito assim, eu tava amando ir pra Porto Velho, porque eu tava numa fase muito índia, vegana, sabe, assim. Minha mãe brincava assim, você vai parir agarrada na árvore. Eu falei, vou mesmo, sabe? Eu tava muito assim, tipo, porque a linha que eu comecei a seguir, que é da ecologia humana, enxerga as coisas de uma forma muito natural, sabe, assim. Então eu tava muito agarrada nisso mesmo. E no fim das contas, foi quando eu criei a Psimama. Eu li um livro da Laura chamado Poder do Discurso Materno, apaixonei por esse livro e criei um perfil, um blog chamado O Poder do Discurso Materno. Era o mesmo nome do livro. E aí, e ninguém falava de puerpério nessa época, não tinha esse termo, ninguém entendia, as pessoas confundiam puerpério com pompoarismo. Entendia o que que era. E aí, começou a viralizar, porque ninguém falava disso, e as mulheres, tipo, o quê? Eu não tô louca. O quê? Então, o que eu passei é normal. E aí começou a viralizar e eu não tava esperando. E aí o meu marido falou pra mim, falou, muda o nome da página, né? Eu já tinha criado página no Facebook. Porque senão você tá infringindo os direitos autorais da Laura. Porque Laura o vai te livro dela processar. chama... Tudo que eu não queria era minha ídola me Aham. processando com raiva de E mim. depois sua, Isso. E sua na época eu parceira. tava fazendo chá de fralda ecológica, que eu tava muito, eu lembro, eu tava muito índia. Aham. Então, meus filhos usaram fralda ecológica, lavada ali aquela fralda de pano moderno, vocês conhecem? Sim, já Você joga na tive também. máquina? Aham. Maravilhosa. E aí, na época, tinha poucas lojas que vendiam e tal, e eu comprei numa loja chamada Ecomama. Nem sei se essa loja existe ainda. E aí, ficou Ecomama na minha cabeça, assim. E aí, o meu marido falou, e aí, escolhe um nome. Eu falei, Piscimama. Eu só falei, só tirei o eco e botei o psi, assim, porque só adaptei pra minha área mesmo. E ele falou, nossa, esse nome é muito legal. E aí a gente mudou pra Psimama Mas ele já e... trabalhava com você ou ele tava ali no, Não, de é da porta? Petrobras. Era um hobby, entendeu? Aham. Era uma coisa que eu... Porque Um eu tenho apoio uma ali. coisa assim, quando eu estudo, eu preciso falar. Eu leio um livro, eu tenho que falar daquele livro. Sim. Tipo assim, é um negócio muito... Às vezes eu fico falando comigo mesma. E aí, o meu marido, eu ficava... Falava o livro inteiro. Você batinava ele. E eu falei, cara, vai surtar. E aí eu comecei É bom a que ele tá ficando escrever no doutrinado, blog, né? assim. Aí eu comecei a escrever no blog, porque aí eu conseguia botar isso pra É muito bom fora mesmo. sem ficar ocupando a cabeça do homem, né? E aí essas postagens que começaram a viralizar, o povo começou a pedir pra virar livro. Aí, enfim, aí foi crescendo. Quando eu cheguei a 200 mil curtidas no Facebook, todo mundo saiu do Facebook e foi pro Instagram. Eu falei, eu não vou começar tudo do zero. Rapaz, tá vendo Eu tão falei, não bem. vou. Deixa, eu desisto. Quem me segue no Facebook, que me siga. Quem não segue, deixa pra lá. E eu tinha criado um Grupo Psimama Pós-Parto, que era um grupo gratuito lá no Facebook de puérperas pra Trocar desabafar. ideia. O primeiro grupo tinha 16 mil mulheres já. Olha Aí a só. gente teve que criar um segundo grupo, eu já tava com mais de 15 mil mulheres. Esses grupos. E Ai, aí que eu já não estava loucura. dando conta da moderação disso. A gente teve que fechar, porque tinha um monte de gente fazendo propaganda, gente falando besteira, gente indicando palmada, castigo, né? Aí a gente teve que cortar. E aí comecei do zero no Instagram. Que ano isso? Eu comecei do zero no Instagram em 2018. Porto Velho?
Não, Deixa eu voltar. Porto Velho foi 2016. Final de 2016, a gente saiu de Porto Velho, porque o meu marido pegava estradas perigosíssimas no trabalho que ele tinha lá, e ele passou em um outro concurso na Petrobras no Rio. Então, a gente foi de Porto Velho para o Rio de Janeiro. Aí, durante o ano de 2017, a gente morou no Rio de Janeiro. Só que a gente ficou preso em tiroteio com as crianças. Foi uma experiência muito ruim morar no Rio. E aí, uma vez eu fiz uma postagem na Psimama falando sobre a cadeirinha dos carros, que as pessoas colocam as crianças cadeirinha no carro de um jeito muito errado. Não sei se vocês já repararam. Quem usa ainda prende errado as cadeirinhas. Tipo, é muito, muito comum. Aqui em Vitória é clássico você ver a criança solta assim no carro, um do lado do Muito. outro. E aí eu fiz uma postagem falando sobre isso. E aí tinha assim, de, sei lá, 1000 comentários, 400 era a mãe carioca me xingando. Que elas falam assim, isso porque você não mora numa cidade com risco de sequestro. Eu prefiro muito mais correr o risco de meu filho se machucar se bater o carro, porque a chance de eu bater o carro é muito menor do que a chance de eu ser Ela sequestrada. quer um não sei o menino quê. fácil de tirar do carro. Não pode Entendi. botar em cadeirinha. Aham. E, inclusive, você vai ver gente famosa postando vídeo com a criança no colo no Rio. Famosa. E a criança tá com a criança no colo no Rio, porque eles não têm coragem de botar em cadeirinha. Por causa de alguns casos que já aconteceram que deu errado. Sim, tem uma E história aí, trágica disso. quando isso aconteceu, que eu olhei aqueles comentários, eu falei, o que que eu estou fazendo aqui? Entendi, Aham. uma Eu não cari... quero ser essa assim, estatística. eu entendo um carioca, né? Mas eu sou capixaba, isso não é padrão pra mim, isso não, para mim não é vida, eu não naturalizei isso. E eu falei, quando a gente ficou preso num tiroteio na Dutra, que é uma rodovia gigante entre o Rio e São Paulo. E tiroteio da gente ter que ficar andando de ré com as crianças no carro no meio de uma rodovia, assim, sabe? Então foi muito desesperador. Eu cheguei em casa já fazendo minha mala. Falei, eu vou Isso não é embora vida pra amanhã. mim, tchau. E aí meu marido ficou indo e vindo, e eu com as crianças aqui, 2018. E aí em 2018, eu comecei a fazer workshops aqui em Vitória. Porque as pessoas pediam mesmo. Eu Fui falei, também. Hã? Fui também. Você foi em workshop meu, não Fui, o Cine do foi? Franjola, É não era? verdade, eu Fui. lembro. Eu Fui, mas lembro disso. Beatriz tinha 2 anos, tocou o terror lá, eu fui embora no intervalo. Cara, eu lembro exatamente disso. É muito engraçado as memórias que a gente tem do comecinho, Muito né? legal. E aí, o que que acontece? Em um desses workshops, uma amiga minha, a Adriana, acho que a Adriana nem sabe que ela tem essa importância, eu vou comentar com ela. Ela falou assim, Nando, eu adorei o workshop, achei maravilhoso. Mas tô saindo daqui com a cabeça assim, ó. Não faço ideia nem por onde começar. Tipo, é Sim. muita coisa legal, mas amanhã eu já vou estar fazendo tudo do mesmo jeito, porque eu não sei botar isso em prática. E aí eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar pro WhatsApp. Sei lá, uma dica por dia. Roteiro, né? E aí, uma amiga minha, Lauren, que é do meu grupo de puerpério, falou assim, Nanda, por que que você não faz... Tá vendo? Tava rolando aqueles desafios de nutricionista, não tem? Uhum. Ela, por que que você não faz um desafio? Eu falei, porque não faz sentido. Falei, tem como? Aí ela, bate a cabeça aí que você vai conseguir. Eu falei, não, Lauren, não tem como. E aí, eu simplesmente ignorei totalmente a pobre coitada e deixei pra lá. 2 semanas depois eu falei, eu acho que dá sim. Aí eu falei, acho que dá. Eu acho que eu consigo. Porque era mais ou menos, eu tava pensando, como que eu vou mandar isso pra Adriana? Aham. E eu pensando, qual mensagem que eu ia mandar e tal. E aí eu falei, não, acho que é possível sim. Adriana foi seu case? Não, Seu porque eu case? acabei não mandando pra ela. Acabou que, na época, eu tava sozinha com os meninos em Vitória, minha vida embolou, assim, nem eu nem ela não lembramos mais depois. E aí, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu queria mandar pra ela, queria mandar, e nunca aconteceu de eu mandar. E aí, caraca, eu acho que é possível sim. Eu parei um dia, peguei meu computador, as crianças na escola, eu fiz Desafio. esquematizei, assim, e falei, como tem muita gente na Psimama pedindo, faz curso, faz curso, faz curso. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou só jogar lá, quem quiser comprar, compra. Sem zero expectativa, assim, porque como meu marido trabalhava na Petrobras, o meu objetivo inicialmente não era, tipo, ganhar dinheiro com isso. Uhum. Era só suprir uma demanda que estava existindo, e naquela época estava começando a aparecer um monte de perfil de educadora parental, de gente assim. E eu falei assim, se eu não fizer, elas vão comprar com outras pessoas. E algumas que falavam coisas que eu não concordava, ou que Sim. tinham um jeito assim achava muito ríspido de falar, como se Aham. você tá tratando a sua criança, né? Você não tá acolhendo a birra da sua criança, fosse um absurdo e não o padrão da nossa cultura, que é totalmente compreensível, sabe? Então aí eu fiz rápido assim, chamava Desafio Psimama.
e custava R$ 99. E a primeira turma já teve, eu acho que 200 pessoas, assim. E era eu, botando uma por uma no grupo do Meu Deus do WhatsApp, criei céu. vários grupos do WhatsApp, e aí, todo dia, 9 horas da noite, eu sentava, e eu sozinha com as crianças, botava as crianças para dormir, corria pro banheiro da casa, que era onde tinha uma acústica boa, e gravava. Tinha várias vezes que eu mandava 9h10, que eu atrasava, e ficava, galera, desculpa, eu não tive tempo e tal. E aí eu mandava uma dica. Eu explicava o porquê que ela funcionava e mandava dica. Então, E tipo era só assim, áudio. só áudio. Você Só roteirizava áudio. isso durante o dia, assim, Jamais. mentalmente? Era o que teve. Várias vezes eu sentei no vaso e falei, do que eu vou falar hoje? Ah, mas às vezes Entendeu? você vive aquilo É, mas eu também, tinha né? duas- Tipo assim, você tem o dois roteiros roteiro pronto. ambulantes ali. Exatamente. E pra mim tinha uma sequência muito clara, porque como as pessoas vinham muito me perguntar, sempre eram as mesmas Já perguntas tinha uma e eu demanda sempre pronta dava ali. as mesmas respostas. Então, pelo menos a primeira semana eu tinha certeza absoluta do que eu Quero. queria desconstruir, Perfeito. sabe? Assim. Uhum. Então eu falava assim, hoje, então era uma coisa, eu falava assim, eu vou quando você desligar esse áudio, a primeira chance que você tiver, você vai fazer isso aqui com a sua criança. Entendeu? Uhum. Então, tipo assim, você tá indo buscar, porque a maioria das pessoas ouvia 9 da manhã. Então, Aham. eu mandava 9 da noite, a pessoa ouvia de manhã. Daqui a pouco você vai buscar a sua criança na escola, você vai aplicar essa ferramenta aqui. Perfeito. Entendeu? Então, qual era o meu objetivo? Como a Adri tinha falado, que ela saiu com muita coisa que ela não ia conseguir botar em prática, eu falei, eu tenho que fazer uma tarefa só. Sim. Pílulas diárias. Pílulas diárias, exatamente. Porque a minha ideia era fazer uma reprogramação. Então, se eu te ensino uma ferramenta, por exemplo, aviso prévio estruturado, uma ferramenta do meu curso, você vai avisar para a criança a cada 5 minutos, durante 20, 30 minutos, você vai avisando qual é a próxima etapa. Então, a gente está no parquinho, Uhum. tá? Você pode brincar, mas lembra que a gente vai jantar quando a gente sair daqui. Beleza, beleza. Filha, falta. Você pode brincar ainda, mas daqui a pouquinho a gente já vai começando a se despedir do parquinho. Não é agora, mas daqui a pouco a gente vai. Lembra que a gente tem que jantar e tal. Porque a criança não tem relógio mental igual a gente Uhum. tem. Então, se a gente do nada fala, opa, pronto, agora tá na hora de ir embora, se você fala daqui a 5 minutos, para ela é muito frustrante, é muito Uhum. pouco para ela se despedir. Então, aí eu criei a tríade, que é entender, elaborar e aceitar. A criança, primeiro, ela tem que entender que ela vai embora. Então, você tem que ter que repetir muitas vezes até ela entender. Então, ela vai elaborando que tem que jantar, que ela tem que acabar de brincar, que ela vai ter que dar tchau para aqueles amiguinhos daqui a pouco, não lá. Então, até ela aceitar efetivamente a transição, ela precisou de muitos avisos, né? E aí, beleza. Então, explicava isso, explicava o funcionamento, o mecanismo no cérebro da criança, né, da elaboração, porque as crianças se conectam muito às atividades. Isso é uma explicação da Laura Goodman. Ela fala, crianças são seres fusionais, ela fala. Ela se funde ao que ela está fazendo. Então, para ela, sair do parquinho e ir jantar, não é que nem pra gente, para ela é uma desfusão. Ela tem que desconectar daquela atividade e se conectar a estar na hora do jantar. Então você tem que lembrar o tempo todo que vai jantar. E quando tiver nos últimos 5 minutos, você ainda tem que falar: olha, hoje jantar vai ter carninha, Já arroz, puxando pro- feijão. A criança já começa a sentir o gostinho de feijão na boca Uhum. dela, não sei Já o quê. puxa pra lá. Você vai Já querer s- comer sentado na sua mesinha na mesa comigo. Dadadadá. Então a criança já tá começando a se conectar com o jantar, com a casa. Papai já tá chegando do trabalho. O que que você vai querer contar pra ele que você fez aqui no parquinho? Então você já tá conectando a criança. Transferindo ela. Então você vai testar isso hoje, quando sua criança chegar em casa. Ah, mas eu não vou ao parquinho. Beleza. Quando estiver saindo da escola, você faz esse processo com relação ao banho que ela vai tomar daqui a pouco, que às vezes é um sofrimento gigante a criança chegar em casa e ter que tomar banho. Então, quando a pessoa colocava essa ferramenta em prática e funcionava, ela falava assim: acho que eu dei sorte, É. né? Ah, moleza essa, Ah, né? Deu sorte. E aí no dia seguinte ela faz de novo. Só que quando ela faz essa ferramenta, ela não está só aplicando uma ferramenta, ela está entendendo, entender, elaborar e aceitar. Ela está compreendendo a fusão emocional da criança. Ela começa a enxergar o processo. Ela não está só fazendo a ferramenta, ela está compreendendo processos da infância.
que antes ela não entendia. Então, eu vejo como uma reprogramação, a gente chama de reprogramação parental, assim. Eu vejo como uma reprogramação porque a forma como você enxerga a criança muda. A forma como você compreende o porquê de uma criança não querer ir embora muda. Não é birra, não é pirraça, não é Não porque tá te ela quer mandar no testando. mundo. É porque ela tá muito fusionada ali ainda e eu não consegui ajudar ela a desfusionar ali. Então, às vezes, tem uma parte que é minha. Os adultos se esquecem. Eu tô com uma criança com sono, com fome, 8 horas da noite, eu sei que eu devia ter saído daqui 7h20 no máximo, mas eu comecei a conversar com uma mãe de uma amiga que eu não via há muito tempo, e daqui a pouco eu perdi o horário. Vambora, vambora, vambora. A criança tá com sono, com fome, super fusionada, dá aquela birra, aquele choro, aquele desespero que parece que estão arrancando ela de dentro da casa dela. E olha como que essa criança tem um gene difícil. Olha como que ela é mimada. Olha como que ela é teimosa. Olha como que é não sei o quê. E é a responsabilidade total do adulto. O adulto que passou do horário dela. O adulto que deixou ela com sono e com fome. Porque ela, 7h30, geralmente já tá jantando. E naquele dia, 7h50, tava no parquinho ainda. Né? Uhum. Então, olha a responsabilidade. O adulto não enxerga a responsabilidade dele. Ele só diz assim, essa criança é teimosa. Essa criança é mimada. Essa criança é chorona. Então, quando a Vou dar gente uma ensina palmada uma que eu vou ferramenta, resolver. olha a quantidade de coisas que essa mãe e esse pai passaram a enxergar que eles não enxergavam antes. Entende como que é uma reprogramação? Por causa de uma ferramenta. Por isso que quando eu dou mini curso gratuito lá na Psimama, eu vejo claramente como que são 3 aulas, mas são 3 aulas que a pessoa já, caraca, eu tô enxergando tudo com outros olhos agora. E as pessoas falam, exagero, por causa de 3 aulas, a pessoa vai. Uhum. Eu falo, assiste as 3 aulas, que você Depois vai você me ver. conta. É, porque é uma mudança de perspectiva mesmo, né? Tem uma frase que fala assim, quando você olha diferente, você para sua criança, você vê uma criança diferente. E é isso, assim. Agora eu consigo entender por que que meu filho falou não e olhou pra frente. Não é porque ele tá me testando, ele não tá me desafiando, nada. Agora eu entendi, por causa dessa ferramenta tal e tal. Então a gente vai começando a entender a quantidade de vezes que nós adultos atrapalhamos a criança a se comportar melhor. Nós, adultos, desafiamos a criança o tempo inteiro, ameaçamos a criança o tempo inteiro. Testamos todos os limites do corpo daquela criança, do sono, da Desrespeitamos, né? fome, entende? E aí depois a gente olha e acha que a culpa é dela. E não é, entendeu? E aí foi assim, depois que eu lancei esse desafio, é que a coisa deslanchou mesmo, porque fez muito sucesso. Aí as pessoas, uma indicava para outra, né? E as pessoas começaram a pedir E para eu eram fazer uma quantos? segunda Qual era o tempo parte. da duração desse desafio? Ainda é, até Sim, mas, hoje é. mas esse aí de Cada R$ 99 eram áudio, quantos? cada áudio tinha no máximo 10 minutos. Não, mas aí era R$ 99 para Ah, quanto tempo? desculpa, era 21 dias. Na Ah, época era 21 dias, desafios de entendi. 21 dias que tinha Aí de nutricionista, não sei se vocês lembram. quando acabou, o pessoal ficou, pelo amor Quando de acabou, Deus. o pessoal. Mas Não é vai muito mais. engraçado, sabe o que o pessoal mais falava? Nanda, mas eu ouço a sua voz todo dia 10 da manhã. E agora, sabe? E na época não tinha coisa de podcast, né? Aham. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter que reouvir o curso todo de novo. Elas brincavam assim, né? E aí eu falei, bom, então eu vou fazer o desafio Psimama avançado. Aham. Porque eu comecei a perceber que depois que passava essa parte, tinha uma parte muito importante das mães que era, e dos pais, né? Que era assim, eu não tô gritando mais porque eu não entendo o processo ou porque eu não tenho ferramentas. Agora já é dor minha. Agora já é o Uhum. choro da minha criança me doendo pelos meus choros não acolhidos e tal. Então eu falei, agora a gente precisa fazer uma versão voltada para esse Haja autoconhecimento. sombra, né? Isso. Aí eu fui e criei os 3 pilares, que é o conhecimento, que é você entender os processos da criança, o autoconhecimento, que é você entender os seus processos, para melhorar o relacionamento. Então, se você só faz um desses, né, você já te ajuda muito, mas falta alguma coisa. Então, você tem que realmente conseguir alcançar os 3 de uma forma boa o suficiente. Lógico que não vai ser perfeito, mas boa o suficiente para você conseguir identificar: opa, eu tô perdendo a boa. E eu sei por que eu tô perdendo a boa. Porque quando ele me fala, já analisei, quando ele Uhum. fala assim comigo, eu lembro do jeito que meu padrasto, eu vi, né, um dia desses, a pessoa falando, nossa, mas fala igualzinho, fulano falava pra mim, e aquilo me doía Dão demais. Então, quando gatilhos, é a né? minha filha falando isso, não, minha filha não vai falar assim comigo, entende? Então, a pessoa começa a identificar da onde que a dor vem e ela para de projetar na criança, Aham. entendeu? Ela para de jogar. Então, os machucados dela param de sangrar na criança e ela passa a cuidar daqueles machucados para que a criança não leve esse machucado para a vida dela, né? Não herde aquele machucado, entendeu?
É assim. E aí virou o Pedro Simão avançado. Aí depois que o meu marido já saiu da Petrobras e passou a fazer parte da Ele Psimama, saiu porque a sua carreira avançou de tal forma que foi assim, isso, ah, era que tô valia mais precisando a de você, pena. vem pra cá. Aham. Isso. E E aí. é uma baita decisão, né? Porque tinha uma Só que o meu estabilidade, marido, ele, tudo. tipo assim, ele se encontrou no marketing digital, entendeu? Aham. Apaixonado, assim. Então, foi uma coisa que ele não só descobriu que ele fazia bem, como ele descobriu que ele amava fazer aquilo. Ai, que coisa boa. Então, é muita sorte, né? Ter Uhum. batido com eu gostar do que eu fazia e ele gostar dessa outra E parte. você precisar do que ele descobriu que gostava, olha. Então, ele melhorou muito a Psimama, assim. Teve muita Uhum. coisa que meu marido trouxe que eu jamais teria feito sozinha, né? E que realmente deslancharam, assim. E eu acredito que em uma dessas coisas, que foi justo quando a pandemia estourou, a gente pegou o desafio e fez em vídeo. Entendeu? A gente fez propriamente aulas, assim. E aí a pandemia Módulos. estourou e a gente ficou, meu Deus, como que a gente vai gravar isso? Né? Então as aulas são gravadas, tipo, a gente até vai regravar, porque eu não canto assim durante a pandemia, num estúdio sozinha, porque ninguém tava saindo de casa. Mas foi muito legal, assim, foi o resultado disso, porque era a hora que tava todo mundo trancado em casa, né?